Muito bem, queridos e queridas, juntos, desta vez para refletirmos no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 9. Leamos a santa palavra de Deus. E Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde eram pagos os impostos. Jesus lhe disse: venha comigo. Então, Mateus se levantou e foi com ele. Nosso tema hoje é Jesus e os marginalizados. Às vezes fico imaginando Jesus hoje andando pelas ruas aqui da cidade do Rio de Janeiro, onde eu resido. Eu fico prestando atenção nas pessoas, os mendigos, os moradores na rua, os cracudos, os vendedores de balas nos sinais, as prostitutas de qualquer lugar aqui do Rio de Janeiro, os garotos de programa também em diversos lugares, bairros do Rio de Janeiro, sem citar nenhum lugar, eles estão em todos os lugares, os assaltantes também em quase todos os bairros desse lugar que denominou-se Cidade Maravilhosa. Mateus trabalhava num tipo de ocupação em que era muito fácil ser corrompido e corromper-se. Ele trabalhava na coletoria, ele dava com numerários, com moeda, no local onde os donos de cargas deviam pagar os impostos aduaneiros recolhidos por causa do alto nível de transporte no Lago da Galileia. Quem tinha essa profissão recebia o nome de publicano, uma classe considerada impura, e também frequentemente eles eram acusados de roubar o povo, porque além de cobrar os impostos para o governo romano, que já era uma antipatia muito grande, ele cobrava além, e essa diferença ia para o bolso deles. Era o conhecido, o chamado Caixa 2. Por causa disso, eram mal vistos. Toda a sua vida era julgada pelo trabalho que fazia. Jesus olhou para aquele homem. Jesus olha para além das aparências e não se deixou levar pelas opiniões motivadas pelo legalismo e segregação social daquela época, que hoje ainda também existe muito. Ele sabia que tinha vindo buscar e salvar quem estava e quem está perdido. Lucas 19, verso 10 diz isto. Mateus foi chamado para ter um relacionamento pessoal com Jesus. Esse convite foi muito importante para ele. Por quê? Porque ninguém, devido à sua condição social, o convidava para coisa alguma. Nem para assistir um culto na sinagoga, Mateus era convidado. Vejam vocês, para ir a uma festa em Jerusalém, em épocas de festas, em épocas especiais, das festas religiosas, muito menos. Mas Jesus o convocava agora para ser seu discípulo. Esse ato encontra uma atitude muito receptível de Mateus. Ele levantou-se e seguiu. As pessoas que julgamos não terem condições
de seguir a Jesus. Essas mesmas pessoas, às vezes, estão mais dispostas a fazê-lo do que aquelas que nós consideramos boazinhas, pensamos serem mais receptivas ao Evangelho do que aquelas que são marginalizadas. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, ele convidou Jesus para jantar na casa dele. Muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Mateus, capítulo 9, verso 10, a Bíblia diz isto: sentado à mesa, simbolizando a refeição, tinha e ainda tem um significado universal de aceitação. A primeira coisa que Mateus fez foi convidar Jesus. Você precisa convidar Jesus para entrar em sua casa, para estar com ele à mesa e por motivo de felicidade, sua alegria também. Seus amigos vieram e adentraram aquela casa, os quais não eram poucos. O texto diz: muitos cobradores de impostos. Mateus capítulo 9, verso 10, parte A. Eles não vieram apenas assistir ou ver a Jesus, comer na casa de Mateus, mas vieram para participar diretamente da refeição. Se eles tivessem vindo para a casa de Mateus apenas para ver Jesus, não teriam se reclinado à mesa. Pouca gente sabe, mas o costume oriental da época, hoje não é mais isso, era que os convidados para a refeição se reclinavam à mesa. Isto é, ficavam apoiados com um dos braços, normalmente o braço esquerdo, sobre um divã rente ao chão. Não haviam cadeiras, banquinhos, etc. Nada disso. Outras pessoas podiam entrar também na casa, porque também isso era costume, mas se não fossem convidados, jamais eles ficavam à mesa, ficavam apenas ouvindo, em pé, ouvindo as conversas entre os convidados. Esse livre acesso das pessoas acontecia por quê? Porque quem convidava um mestre, um rabino, convidava-o para em seu nome e também em nome da comunidade local em que ele estava inserido. Mateus não estava naquele momento querendo apenas cumprir uma formalidade social. Não. A refeição era uma manifestação externa daquilo que estava ocorrendo naquele momento. No seu interior, Mateus estava feliz, alegre. A profundidade que estava no seu coração de ter o caminho a seguir, a verdade para crer e a vida para viver. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente por mim é possível chegar ao Pai. João 14, verso 6. Aquela mudança em sua vida era tão importante que ele precisava manifestá-la publicamente. Jesus nos chama para abençoar outras pessoas também, demonstrando o amor que ele derramou por nós na cruz. Ele verteu o seu sangue em nossos corações, mesmo quando não
tenhamos merecido. Jesus olhou para Mateus com os olhos do amor, com os olhos da valoração, como ser humano que ele era. Quem tem dignidade entende isto. Não nos deixemos levar pelo olhar da sociedade, que julga as pessoas pelo que elas têm, mais do que pelo que elas são. Não, não façamos isso. Olhemos com os olhos de Jesus. Tenhamos o amor e compaixão pelas pessoas que jazem sem Cristo e sem salvação, que estão à margem do convívio social e precisam de um encontro com Jesus. Assim como Mateus precisava daquele encontro com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado que um dia o amor que o Senhor tem por todos nós nos atingiu. Que o teu amor, Senhor, possa estar atingindo também pessoas, mais pessoas nesta hora. Que elas sejam, nosso Deus, tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Que elas deem entrada a Jesus na sua vida. Que elas abram a porta do seu lar, da sua casa, do seu coração, para que Jesus entre, faça morada. Em nome de Jesus. Amém e amém.